Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Que a vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam, Mateus? Acharam? Show. Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, as coisas, grife, porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles, e essa pergunta hoje é direcionada a nós, Nós somos o novo povo, Nós somos os discípulos do mundo de hoje, Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama de pergunta do meio do caminho, porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto que era uma pessoa, eu fico imaginando só, a nobreza, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu porém vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, Que coisa devia ser vê-lo andar, Que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai, revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dele, nos tornamos filhos de Deus, por causa dele. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho, nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós, porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda e durante o dia ou na hora que levanta lembra de Deus. Ou eu estou enganado? Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, no trabalho, ou na prova, naquele que você quer brigar, ou no que... Às vezes a gente já acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai. Mexi inteiro a seu dispor.
dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito essa caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida bem mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dele. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Falar, viver como filho de Deus. A gente não pensa. Aí eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, ué? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas Eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? A pessoa que viveu 2000 anos atrás, por que pode estar fazendo alguma diferença para mim? Hoje. Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo. Já escutou tudo. Ih, esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida. De repente a gente está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, ou no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecendo, é diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada. Nada, é como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram, nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo
Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito? Isso mesmo. É porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo. Você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala, não tomei água. Você vai lá e toma água, fala, nó, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. E nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele, hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala, oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então quando é que eu vou poder responder como Pedro? Tu és o Cristo. Aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar. Aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto. Aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo, é por Ti. É para Ti, Senhor. Que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo. Porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor. E ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco. Mas tem que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou. E porque essa é uma forma de Te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida. O que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha. Porque eu sei que a vida é muito mais do que a gente possa ousar pensar. Que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais. Que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior. Veio nos libertar do mal, veio nos libertar, de nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz. Veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos. O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nenhum dia repete, nenhum dia igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar. Começa a prestar atenção. Fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual. E ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né? A paciência, a delicadeza de Deus que nunca desistiu de nós. Permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo. E pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode Ele levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor. Porque somente o Senhor
ver. Me dá o caminho, porque eu estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto. O tempo é tão curto, Senhor. Daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos, se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão? Não renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo. Tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro. Não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo. Por quê? Eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa. Que eu não preciso de te ver, Senhor. O Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali. Mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge. Não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui. O tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. O dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual e confiar nele como um menino confia de olho fechado, e dizer, Senhor, me conduza. O Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho. Me ensina a ser filho de Deus. Me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega. Fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada. Se o Senhor sabe, está tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês. Vá à missa diariamente. Receba Jesus diariamente. Encontrem com Ele. Permita esse encontro. Como dizia Padre Pio, esse mistério, Senhor em mim e eu em Ti. É um mistério, é mistério demais. Porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus. Esse mistério. Imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele. Isso é uma das coisas mais... Mas é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu. Isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo, Jesus, vem cá te contar uma coisa. Porque já sabe, hoje ele conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peça a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei, vocês que lá na Santa Rita, tem missa às 6 horas da manhã. Tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8. Tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá o lugar. Confesse. Faça adoração. Veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha. Para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. A hora que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dele. Então todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando. Com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que ele queria fazer era para agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade. Quando chegaram, falaram com ele assim, Senhor, come alguma coisa? Ele falou, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe.
A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim: chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe. Que quem sou eu para falar vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e falar: vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar: gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala que Jesus está precisando do colírio. Colírio que está descrito lá em Apocalipse, qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos. Como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, está esperando, não é assim? Mas que a gente volte, fala: Senhor, errei. Ele fala: que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, ele fala: que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com o detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Jesus não viu isso, eu te garanto que Ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que Ele tem por nós? O amor. O amor que Ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dEle, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para Ele. Faz: Jesus, vim te contar mais um para você poder me resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que Ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para Ele, depois qual o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixa aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que Ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus, se abandone nele. Fala: Jesus, eu quero viver de verdade. Essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala: Filó, a verdade é verdade. Vai lá e conta uma coisa para vocês poderem ver e deixa Ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para Ele e fala: Senhor, me ajuda. Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a situação já teve. Abandona, é igual menino.
Mas não leve soluções para ele. Leve os problemas. Olha que coisa difícil. Olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas. A solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir, ser alimentado por Ele. Ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas nós temos que começar a viver dEle, por Ele, para Ele, com Ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. Por que Ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa Ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por Ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com Ele? A gente pede a Ele aqui, que Ele não deixe essa obra que Ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dEle, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado. Nós só estamos aqui nesse momento, até agora sentado, por causa do amor dEle. Se Ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com Ele, Senhor, só começou essa obra. Me permita acabá-la. Vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que Ele vire a vida de vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para Ele? Tem que ter. Falo que Jesus aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo. Para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, então tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Está ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filho, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena: eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso? Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança. Igual menino confia. Igual menino que tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para Ele. É uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês. Para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo. Para que você nada coloque entre você e Deus. E que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala, Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo. Do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou. Que sabia que a gente ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês que isso é uma visão dos místicos.
que que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que ele veste de novo a túnica, quando ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados, que ele chama o Pai, e ninguém imagina, e ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E ele falava: eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que ele está fazendo, para que ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer: ele é o meu amor, ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece. Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala: estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim, não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui no sacrário, aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala: vim só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala: vim só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, na hora que pode. Quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, eu chegava lá, o porteiro falava comigo assim: você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava: não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei: eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não vim para a feira. Então você veio? Eu falei: é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim: você é aquela do beijo? Eu falei: eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer: vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só, que então por isso nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça de verdade, ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala: Jesus, eu quero ser transformada, como até nem a água te passou ilesa e virou vinho. Não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero de verdade ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começava a escrever. Ele falou: uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou: não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando. A gente reza sem saber o que está falando. E a gente escreve com água para aqueles que só rezam com os lábios. Então que Deus nos dê a graça de cada Eucaristia ser um encontro, que Ele de verdade não permita que a gente permaneça cego, surdo e coxo, mas que Ele nos coloque a caminho e faça de cada um de nós, de verdade, um verdadeiro discípulo que possa anunciar o nome dEle a todos aqueles que não o conhecem ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido a ficar de pé e a fechar os seus olhos.
Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar, mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente, é tão longe de nós, quando a gente compreende, quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo. Isso não há discussão. A dificuldade é eu entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Fala, que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras. Como é difícil para mim entender. Não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dEle, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com Ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado, e não um Deus vivo que caminha comigo. Então, no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo, voltou. Ele falou, observai. Observai. Jesus é assim, Ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados, para que os outros vejam e falem, uau, porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vã glória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo, para a sua glória, para a sua honra. Diante de Deus tudo é muito claro. Eu gosto muito de pensar, quando você coloca seu carro para lavar, e a pessoa te entrega o carro, fala, está limpíssimo. Você sai com ele em direção ao sol. A hora que o sol bate no para-brisa, você fala, não lavou direito. Assim é a nossa alma diante dele. É a nossa alma. Você fez isso porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala, quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa, a sua vã glória. Porque nós temos essa dificuldade. Se qualquer coisa que a gente faz, se puder, a gente tinha uma etiqueta escrita assim, feito por mim, né? Não é assim? Enquanto as pessoas não sabem que foi eu que pus esse arranjo maravilhoso, para receber todos os elogios, quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo, e era o Filho de Deus. Imaginou se ela sonhasse isso? E às vezes a gente está sendo observado por Ele mesmo e a gente não sabe. Aí eu penso que nós estamos quase encerrando o ano.
E eu penso quanto desse caminho eu fiz esse ano. É só 45 centímetros e eu ainda estou presa na razão. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então, chique mesmo é ficar sempre preocupado, sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio, por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar, o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a Ele, né? Quando Ele diz assim, não confie em você, confie só em mim. A gente fala, mas vai que o senhor não sabe direito, né? Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para Ele. Como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a Ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados. Isso é que faz, é o nosso começo, é o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual, é essa consciência de ser filho de Deus. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que Ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui, do que eu sei, para o que eu vivo aqui. Essa é a grande distância, é a jornada, que nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar. Ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. O dia que a gente entender isso, o que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala, eu tiver que passar, passarei não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dEle. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que Ele sonhou para mim. Permitir voar com Ele. Aquilo que Ele fala, aquele que confia, que se entrega, vai voar, eu vou, eu te levo nas asas da águia. Você vai correr sem se cansar. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala, quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada. Eu vou entender que para fazer esse caminho, eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que ter vida de oração diária. Nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro. O quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance. Não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual, é esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeita de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita,
mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir. Quando é em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso. Nada. Porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas. Mas Ele só vai mudar se eu entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça. A jornada que nós somos convidados, claro que podemos não querer, tão curta, 45 centímetros, tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado. Não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que Ele estava sentado vendo aquela mulher, Ele continua nos olhando? Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Fala, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega? E eu fiquei pensando, essas duas moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo, seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer, seja feita a vossa vontade, de verdade. Porque isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala, só tem Deus, falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar, nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional, longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, o meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé assim, que não se mede. Confiar apenas. Falar, Jesus, eu confio. Estou entregue. E o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio tanto que o Senhor me ama. E o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim. Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico. Porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas. Sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, está tudo certo, Ele vai resolver na hora certa. Como Ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali, ir na fonte, matar essa sede, matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por Ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso? Que nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular. Mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros, eu nunca mais vou esquecer disso.
tão longo essa jornada, porque depende de uma disposição. Eu preciso de um querer, eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar: Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez, essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso, que as nossas coisas aqui, que a gente fica enlouquecido, e fala: abre mão dessas bagatelas, abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas, e não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir, estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada, mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí, porque eu quero viver aqui nesse mundo na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui, porque meu caminho vai ficar tão melhor, vai ficar tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples, porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir, tudo eu vou falar: me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. É o dia inteiro conversando, e é o dia inteiro Ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que Ele, mais doce, mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele: Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir, que eu posso falar. E eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né? Observar dele, né? Ele fala: tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também, quando vai rezar, fala um tanto de nada, eu te escuto. Fala isso mesmo. Vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque Ele é real, Ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar: abra meu coração, Jesus? Se eu vou poder viver esse mistério, porque é mistério, eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos, me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração, me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender, quem sou eu para explicar Deus? Mas eu estou aqui para saber que sou amada, entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples, é um caminho que precisa da graça de Deus, mas que por intercessão de Nossa Senhora, que hoje está aqui a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que ela que conhece a vida de cada um, ela sabe exatamente onde tem um nó na nossa vida que nos impede essa entrega. Aonde foi? Qual a imagem de Deus que eu tenho que quebrar dentro de mim? Será que eu tenho medo de Deus? Será que eu acho que Ele é um justiceiro? Será que eu acho que Ele é vingativo? Será que eu acho que Deus é o Deus da troca? O que será que eu penso para poder aprender a viver esse Deus de amor? Então, que ela, que é nossa mãe, que nos ama sem igual, que nós somos filhos da dor dela, né? Que ela nos recebeu aos pés da cruz. Que ela olhe para cada um hoje, nessa noite, para a nossa vida, para o nosso coração, e fala: você nem entrou na jornada, ou você tem medo de entrar, você tem medo de se entregar, talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa, e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. É um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar. Porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Então, que ela olhe para nós hoje e fala:
Vamos, eu te ajudo a entrar nessa jornada. Eu te ajudo a fazer o percurso dos 45 centímetros. Eu te ajudo a deixar só o intelecto e que você possa viver e sentir esse amor no seu coração. Que essa palavra de Deus possa, como na vida dela gerou vida, quando ela acreditou. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra e que a gente esteja atento na palavrinha dele. Observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava: o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a ele. Então que ela olhe para a nossa vida com misericórdia, né? Esses olhos misericordiosos. E que hoje ela consiga de Deus, de Jesus, seu Filho, a graça que a gente precisa. A graça espiritual. Para que a gente possa crescer na fé, no abandono, na entrega, na confiança, no desprendimento, igual essa viúva fez, essa mãozinha que solta e fala: entregue, completamente abandonada, completamente sem nenhum desejo a não ser o seu, de viver somente a vossa santíssima vontade. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança, e uma herança incalculável. Me ajuda a viver essa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos. O mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar: é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida. Que Nossa Senhora, que fez isso de uma forma tão linda, tão brilhante, que nunca duvidou, de uma confiança sem igual, de uma fé inabalável, possa nos ajudar a conseguir ter um coração semelhante ao dela, para somente na nossa vida amar e servir ao nosso doce Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?
Vamos, se alguém tiver com a Bíblia, quiser abrir, eu quero comentar Lucas 12, uma frase, um versículo de Lucas, que foi do Evangelho de domingo, que Jesus disse assim: tende cingido a cintura, ou tende cingido os rins e acesas as lâmpadas. Palavra da salvação. Todas as vezes que nós vamos fazer uma viagem de avião, quando a gente entra no avião, tem um momento que nós vamos receber um monte de advertência, tem um monte de orientação, um monte de cuidado. Vão falar que podemos passar por alguma turbulência. Cuidado, tem turbulência. Cuidado que aterrissar, no momento de decolar, de aterrissar, são momentos de risco. Vocês têm que afivelar o cinto. E não pode fumar, trava a mesinha. E aí nós vamos recebendo várias informações. Isso está parecendo com o que Jesus está falando? Fivela o cinto. Mesma coisa, que esteja cingido os teus rins. Por que nós temos todas essas advertências quando vamos para um voo? Para que a missão seja cumprida, para que o voo seja bem feito, para que a gente chegue bem no lugar sem nenhum problema. Isso que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa. Há uma proposta, houve uma proposta para cada um de nós, para que a gente fosse discípulo. Então Jesus falou: olha, vocês vão começar um caminho comigo, e para vocês fazerem esse caminho, vocês precisam de umas advertências, de alguns cuidados. Então ele fala: tende os rins cingidos, seja com a cintura cingida, porque no mundo que estamos vivendo, é muito fácil a gente distrair, é muito fácil a gente levar uma vida superficial. A gente vai levando uma rotina, vai ficando tão massificado, e a gente vai repetindo as coisas de uma certa forma, que chega no momento que a gente já está num estágio que já está bom só levantar e dar continuidade. A gente segue uma rotina, a gente já não tem mais alegria, a gente já não tem mais um dinamismo, a gente já não tem mais uma paixão pela vida. A gente vai levando. Como é que você está? Estou levando. É uma religião morta. Nós vamos levando como qualquer um leva, assim, sem paixão pelo que vive. Então fica aquela vida absolutamente superficial. Então Jesus falou: cuidado para que vocês não fiquem assim, porque vocês têm que aprender que existe uma coisa que chama-se prontidão. E o quanto é difícil falar de prontidão para uma geração que o pão é cozido em minutos, que tudo que você quer, você bate o dedo e tem na hora. Tudo é imediato, tudo é muito rápido o que você quer. E fala assim: Filó, mas para as verdades eternas não tem um atalho? Não tem um jeito mais fácil de chegar até Deus? Não tem um jeito mais fácil de a gente viver uma religião diferente? E eu digo: não tem. Há um longo caminho, por isso que ele adverte. Há um caminho. De um lado tem a eterna paciência de Deus que nos aguarda. E do outro lado temos nós, que precisamos estar atentos. Então, eu tenho que entender que esse processo de caminhada com Deus passa pelo processo que eu me conheço. E é nesse processo, à medida que eu me conheço, à medida que eu me disponho a conhecê-lo, é que eu vou estar pronta para essa relação de amor. Essa prontidão é a chave do conhecimento, para que eu possa fazer uma relação com Deus. Senão, como é que eu vou perceber quando Deus fala? Se eu não tenho uma disciplina de nada. Como é que eu demonstro para Deus que eu tenho uma fidelidade, se eu não consigo rezar todos os dias do mesmo horário? Se eu não consigo cumprir nem o que eu peço? Falo com Ele que farei. Então, como é que nós vamos descobrir que a palavra de Deus é para mim, se eu não estou mergulhado antes na palavra? Então ele fala: cuidado, porque vocês vão ter momentos difíceis. Cuidado, porque é fácil demais a gente entrar na massa e seguir a massa. É só seguir o que está na moda. Todo mundo se molda, segue o que está na moda e vai todo mundo igual. E a gente já não percebe a superficialidade que está na nossa vida. Não podemos viver a nossa religião porque ela foi uma herança dos antepassados? Não posso. Não posso viver porque isso foi a religião do meu avô, da minha avó. Não posso. É diferente. Nós temos que viver a religião, a fé em Jesus, a presença de Jesus como uma paixão. Senão, não gera nenhuma mudança em mim, na minha vida, aquela coisa morta.
Quantas pessoas vocês conheceram que tinham grandes ideais, grandes desejos, grandes objetivos, já está morto, não fala nem no assunto. Que a vida vai deixando isso apagado se eu não estou atenta, que eu tenho que estar sempre de prontidão para receber o meu Senhor. Não sei que hora Ele virá, ou não sei que hora Ele me chamará. Então eu tenho que viver uma relação com Deus vivo. É isso que nós temos que acordar. Esteja esperto, esteja com tudo amarrado na cintura, porque isso te dá mais agilidade para trabalhar. Esteja ligada num Deus, com aquele, tenha consciência de que aquele que você crê, você não crê em coisas? Você crê no Filho de Deus que se encarnou, que veio por amor, que veio nos trazer a brilhante notícia que somos filhos do Altíssimo. Então ele fala, cuidado, para que senão vocês vão dormir. Desperta, é tão fácil dormir, é só querer ficar no seu cantinho, não ser incomodado, nada mudar. Então, mas é tão bom dormir. Por que eu vou me incomodar com essa bobagem? Vamos dormir. É mais fácil. Então desperta, mas quem desperta? Só quem está dormindo. Então eu preciso manter a minha lâmpada acesa. Manter a lâmpada acesa é manter a nossa fé viva. Não é aquela fé mais ou menos, gente. É fé. É fé que faz alguma mudança na sua vida. É fé que que contagia alguém. É fé que te transforma. É fé numa certeza de uma presença viva, que você anda numa companhia. É fé. É de verdade, é saber que a sua vida, que essa vida que Ele nos propôs aqui, é só o primeiro estágio de uma vida que é eterna. E se eu não vou conseguir caminhar numa fé, se eu não tenho a dimensão de uma eternidade? Então eu vou viver mais ou menos, tudo mais ou menos, mas não é aquela fé de uma alegria, de uma certeza, de viver cada dia com o Senhor, na aventura de estar na presença do Senhor. Uma vez um discípulo perguntou para um sábio, o que eu posso fazer para ser uma pessoa iluminada? Ele falou, o mesmo que você pode fazer para o sol levantar. Quer dizer, nada. Então ele falou, então para que serve eu ficar fazendo exercício espiritual e rezando? Ele falou, para que garantir para que você esteja acordado quando o sol nascer. Então a gente tem que ter... Por que eu tenho que rezar, Filó? Porque eu preciso viver. Eu preciso me alimentar. Eu preciso conversar com aquele que é eterno. Com aquele que é minha fonte. Com aquele que é o Senhor. É a minha forma de estar ali alimentado. Então como é que eu vou manter a chama acesa? Como é que eu não vou perder a esperança, não vou me desanimar? Porque tem situações difíceis. Tem problemas difíceis. Tem situações que não são brincadeira de viver. Como é que nós vamos manter a esperança? Eu estou chegando agora do fórum, eu estava no fórum desde 1h da tarde, como testemunho de um processo contra um pai que abusou sexualmente de um menino. Fácil demais. Falei, Jesus, só pelo seu poder eu chego, né? Porque 7h10 eu estava diante do juiz falando. Então, não é uma brincadeira. Viver esses momentos com a família e falar, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E vamos conseguir, se Deus quiser, que isso se resolva. Eu vi o sofrimento, vimos o sofrimento, estamos vendo. E como diz a psicanalista que estava aí do Rio, especialista em abuso, que acudiu esse menino, disse, o abuso sexual, ele é uma tatuagem marcado no coração desses meninos, dessas meninas. Isso não é uma brincadeira, isso é uma realidade que nós temos que estar acordados. E como é que no meio disso tudo a gente não desanima, Senhor? Como é que nisso tudo, no meio desse sofrimento todo, a gente mantém a esperança? Porque a nossa esperança tem um nome. Nossa esperança se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a certeza que a gente pode passar por tudo. Quando eu falo com vocês em fé, é certeza de que a hora que eu estou falando com uma pessoa, de um Deus que me criou e que me alimenta. Então, como que eu mantenho isso, a lâmpada sempre acesa? Pela palavra de Deus. Eu tenho que escutar a palavra. Essa palavra tem que arder o meu coração. E quando a palavra arde seu coração, você sabe que a sua fé está sendo de novo alimentada. O nosso propósito não é acreditar em Deus, não é isso. Mas é reacender a fé. Pedir a Jesus que dê para nós o mesmo fogo que Ele deu para aqueles discípulos. Aqueles homens que não tiveram medo de nada. Nós precisamos disso de novo. Sabe aqueles discípulos de Emaús, quando decidiram ir embora? Eu falei, melhor ir embora, porque Jesus sumiu, vamos embora. E aí no meio do caminho, eles encontram Jesus, e à medida que Jesus falava, o coração deles ardia. Pois é, às vezes, quando você escutar a palavra, de novo, às vezes é uma frase, seu coração arde, você sabe que a sua fé está sendo renovada. E precisamos renovar a nossa fé onde? Na Eucaristia.
Vou morrer falando isso, né? É a Eucaristia diária. É aquele Deus que nos alimenta, nós recebemos Ele vivo. É Ele que nos dá sustentação, é Ele que sustenta a nossa caminhada. E como é que vamos caminhar sem Ele? Como é que vamos manter a lâmpada acesa para servir de sinal para o meu irmão, se nem eu creio, não estou alimentado? Então eu caio na primeira coisa, eu caio. Se Ele não for o meu sustento, a minha alegria, a minha fortaleza, a certeza que a gente não está só. Eu digo isso, gente, situações reais. Porque são em momentos difíceis que você vai ver aonde está a sua fé. E as pessoas falam comigo, Filó, Jesus fez isso para poder me provar. Eu falo, não, querida. Deus não tem nada para nos provar, porque Ele nos conhece. O que em nós é desconhecido para Deus? Nada. Ele nos dá essas oportunidades para revelar para você quem você é. Você vai se descobrir, no momento de sofrimento, quem você é. Aonde está a sua fé? Você achou que já estava caminhando bacana? Ó, onde que você está? Deve ter, mais ou menos, acho que não tem um mês. Estivemos com uma criança no CTI, 9 anos de idade. Terceira cirurgia de coração. Essa criança chegou da cirurgia numa sexta-feira gravíssima. Gravíssima, no quadro que a gente chama de choque. Insuficiência renal, evoluiu para insuficiência renal. E nós conseguimos reverter, fazer diálise, fazer hemodiálise. O rim abriu, o quadro hemodinâmico reverteu. Quando eu conversei com a família na segunda-feira da gravidade do quadro, o pai, um casal muito sereno, muito sereno. E conversamos muito na quarta-feira, falei com eles, olha, quase tudo está revertido, mas estamos começando a preocupar, porque ela não está acordando. Então, desligamos a sedação toda e ela tem que acordar. Ela precisa acordar. E ela não acordou. E aí falamos, vamos conversar, vamos fazer uma tomografia de urgência, porque temos suspeita de morte cerebral. E aí descemos com essa criança para a tomografia, pela tomografia era morte cerebral. Mas só com isso a gente não poderia afirmar, não é? Então, os residentes foram para aprender, os acadêmicos foram para aprender, foi todo mundo. E sentei com o casal, mais o neurologista, e conversamos com a família, que a possibilidade era realmente de morte encefálica. Eu nunca vi um casal tão sereno na minha vida, diante de uma notícia dessa. E aí eu falei com eles, vocês já pensaram na possibilidade de doação de órgãos? Pensem em tudo isso, que nós estamos conversando com vocês para pedir autorização para abrir o protocolo de morte encefálica. Vamos começar a fazer os testes, tem que ser feito com médicos diferentes, que não tem ligação com transplantes, tem toda uma sequência que é feita. E assim foi feito, e o casal acompanhou absolutamente todos os exames. Eles acompanharam tudo. Era um casal evangélico, um casal de extrema fé. E aí eles foram acompanhando, e antes do último exame, a gente fazia 2 de tudo. 2 testes que tinha que fazer, fizemos 2 vezes eletrocefalograma, fizemos 2 vezes com máquinas diferentes, com pessoas diferentes, o teste de fluxo cerebral, porque aí era fechar o diagnóstico, né? E aí, antes de fazer a última vez, conversei com eles, olha, realmente o teste não tem fluxos para o cérebro. O pai falou, doutora Filó, pois a senhora acredita que nós encontramos o diário dessa menina, que eu já não sabia que ela tinha um diário? E ele fotografou o diário e mandou para mim. Uma das páginas do diário, ela falava assim, 9 anos. Querido diário, vou internar na Santa Casa tal dia para a 3ª cirurgia do meu coração. Não sei bem o que eles vão fazer comigo, mas estou tranquila porque estou com o Senhor. Assinado, e ela colocava assinada, a SS, colocava o nomezinho dela. Na outra página, ela colocou assim, querido diário, vou enfrentar essa cirurgia como a gente faz uma prova. Quando a gente faz uma prova, a professora dá uma nota no final, não é? Pois é, aí no final Deus decide o que Ele quer. 9 anos de idade. Então, foi uma criança que já tinha uma relação com Deus, né? A última foto dela foi ela sentadinha na maca, indo para a cirurgia, com toquinha na cabeça, dando tchau, mandando beijo. E aí, eu acho que até isso, como dizia a mãe, até isso, doutora Filó, me dá tranquilidade para poder enfrentar esse momento aqui. E um dia, eu conversando com eles lá no quarto, era um quarto isolado, todo mundo que pôde entrar, quis vê-la, foi vê-la, todos os pastores que quiseram ir rezar, foram rezar. A mãe falava, doutora Filó, mas eu ainda acredito tanto que Deus pode operar um milagre. Eu falei, não, só estou no campo da ciência. Eu não discuto o campo da fé, não é? E conversamos tanto sobre morte. Foi um casal que eu falava com os residentes, esse casal não é típico, gente, é atípico. Mas é um casal que mostrou em quem crê, que a esperança dele estava ancorada no céu. É diferente. Tinha certeza de uma eternidade. Então, um dos dias eu conversando com eles, eu falei com eles,
Eu, com vocês, eu posso falar esse assunto, falei com eles, porque quem vê nós de longe conversando e rindo, falando sobre a morte, vai achar que nós somos três tão loucos dentro desse conto daqui. Mas é porque são os três de muita fé. Eu falava com eles, como diria São Paulo diante disso? O lucro é morrer. E eu falava com eles, se ela está tendo a oportunidade de conversar com Jesus, ela não vai voltar. Sabe por quê? Ele é absolutamente sedutor. Se ela encontrou com ele, ela está apaixonada, mais do que ela já era, ela não voltará. E foi lindo, porque ele, na quarta-feira, quando fechou a noite, o diagnóstico de morte cerebral, eles me ligaram. Falou, doutora Filó, realmente fechou o diagnóstico e nós decidimos que vai ser tudo doado. 7h30 da manhã, ela iria para o bloco cirúrgico. E o pai foi para levar a filha até o bloco. Onde vocês já viram contar isso? Isso não existe. Chegou lá de manhã cedo, eu levei ele lá para ver a criança. Aí lá, quando a gente estava lá, eu falei com ele, despeça dela, passa a mão, beija. É o último abraço daqui. Teremos outros. Essa é a fé, não é? Aí ele me dizia, doutor Filó, agora eu quero conversar sozinho com a senhora. Eu falei, Senhor, o que será que eu aprontei dessa vez? Vamos lá para aquela sala. Eu falei, vamos para aquela sala. Aí ele falou comigo assim, doutora Filó, a gente precisa caminhar na vida com gratidão. Então agora eu só quero agradecer. Pela forma como vocês conduziram, pela verdade de tudo, pela forma como vocês deixaram a gente participar, pela ética de vocês, por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado. E agora eu queria colocar a senhora, como eu não posso fazer a oração pelo CTI inteiro, eu quero colocar a senhora diante de Jesus para rezar pelo CTI inteiro, para agradecer. E pedir a Ele que vocês continuem sendo um canal de graça. Vocês podem imaginar o estado que eu fiquei. Quando eu voltei para dentro do CTI, toda manchada, o pessoal falou, o que aconteceu? Eu falei, depois conversamos. Isso é muito raro, mas isso eu estou contando para vocês, para que vocês entendam o que é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de um casal que não triscou em nenhum momento. E o pai falou, doutora Filó, ela foi só um presente, é tudo emprestado, não é? Eu falei com ele, é tudo um empréstimo. Voltou para casa. Viveu os 9, voltou para casa, veio como um anjo, deu um beijo, e depois vamos encontrar de novo. Isso se chama fé. É essa fé que eu estou convidando vocês a viver. É essa fé que, apesar disso, nos move numa alegria. É essa fé que nos sustenta diante do sofrimento, diante das dificuldades. É dessa fé que eu estou falando. Eu não estou falando de fé mais ou menos, não. Senão nós não vamos tirar nenhuma, qual Jesus falou. Senão a nossa fé vai continuar menos que um grão de mostarda. Nós temos que ter ousadia na nossa fé. Afirmar que Deus é vivo, que Deus faz as coisas, que Ele está presente e não está morto. Nós morremos de medo de afirmar isso. Porque não cremos no nosso coração, não temos a audácia que teve esses homens do Antigo Testamento. Vocês conhecem a história de Gideão? Sou encantada com ele. Deus pega aqueles que nem acham que não vai dar nada. Deus Pai chamou Gideão. Gideão, vem cá. Ele falou, Senhor, eu não, deixa eu contar. Eu sou o último lá de casa. Eu não. Ele falou, você mesmo. Mas é que não tem jeito. Não, Gideão, é você mesmo. Então você vai ter que combater ele com outro exército. Busca uns homens para você fazer um exército. Lá foi Gideão. Quantos homens você arrumou, Gideão? Isso é Deus Pai conversando com Gideão. 32 mil. Uai, que tanto? Senhor, mas lá sabe quantos são? 135 mil. Importância não, Gideão, estou com você. Senhor, mas lá é 135? Aqui tem 32, tem gente demais, Gideão. Não, tem muita gente. Pode mandar 22 mil embora. Senhor, lá é 135 mil. Pode mandar embora, fica só 10 mil. Senão eles vão achar que você ganhou por tanto de gente. Eu estou com você. Eu estou com você, Gideão. Agora que você está com 10 mil, você vai pegar seu exército, vai dar água para esse povo. Coloca eles aqui diante do rio, e você, Gideão, vai observar como é que esses homens tomam água. E você irá escolher somente os que deitarem e tomar água igual o cachorro. Senhor, mas isso não tem lógica, porque o povo agacha, Senhor, e pega a água assim e toma. Eu não quero a lógica, Gideão. Aí você vai escolher quantos vão sobrar. Coitado, Gideão, isso é que é passar aperto na vida. O que aconteceu? Sobraram 300. Senhor, lá são 135 mil. Pode ser não, Gideão. Eu estou com você. Então agora vai lá ver o ambiente. Eles vão me matar. Gideão, eu estou com você, Gideão. Então você está com medo, leva um amigo. Claro que Gideão levou um amigo, lógico. Lá foi Gideão. Olhou o ambiente, voltou para o Senhor. O Senhor falou, Gideão, agora 300. Agora nós vamos fazer 3 grupos de 100. Senhor, lá é 135 mil. Pode ser não, Gideão. Estou com você. Faz 3, vocês vão ficar do jeito que eu vou mandar. Um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali. Tinha uma espada.
a de Gideão, só uma espada. E tinha as trombetas e um cantil. Então, quando eu avisar Gideão, vocês vão tocar ao mesmo tempo a trombeta. Então, assim, Deus trabalhou com eco. E os 300 tocaram ao mesmo tempo as trombetas. Quando eles tocaram, o exército inimigo ficou desorientado com o barulho. Achou que era gente demais. Eles ficaram tão desnorteados que entraram em batalha com eles mesmos, mataram eles mesmos. Gideão levantou a espada e falou, ganhei. Fez o quê? Nada. É essa fé que eu estou falando com você, gente. Preocupa não que eu estou com você. Preocupa não. Mas, Senhor, eu estou com você, qual é o problema? É essa fé. Morro de vergonha deles. Morro de vergonha. Tem muito assunto lá no céu. Imagina, encontrar com o Gideão, falar, conta aquela história. De verdadeinha, assim, como é que foi aquilo? Como é que eu vou manter minha lâmpada acesa para falar com o outro? Coragem, esse Deus é vivo, esse Deus é real e Ele está conosco todos os dias. Ele não falou que tem dia santo, feriado. Ele não falou que vai porque é ano bissexto, não. Ele falou isso 366 vezes. Não tenhais medo. Eu estou com você. E por que nós ficamos titubeando? Tem uma fé que dá um passo para frente, um para trás, um para frente. Não vamos, não caminhamos. Por causa de medo. Não alimentamos a nossa fé, temos que nos alimentar, temos que alimentar esse fogo em nós, temos que ser igual aqueles primeiros cristãos, temos sim que estar diante de Deus. Filó, mas eu rezo tanto que cada dia Deus não me atende. Será que você tem noção? Porque você acha que alguma coisa passa despercebido? Você acha que Deus, quando vai fazer alguma coisa para alguém, um Deus que já não consegue explicar a dimensão desse Deus imenso, desse mistério que é a nossa vida. Será que você entende o que significa quando você pede alguma coisa para alguém, a dimensão que é a vida, se ele não vai fazer para frente? Será? Que a gente precisamos sim de uma coisa para caminhar com o Senhor, confiança. Essa é a proposta de Jesus, nós temos que confiar incondicionalmente que temos um Pai. Incondicionalmente que Ele cuida de nós, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, todos. Que não tem ninguém que nos ama mais do que Ele, que se preocupa conosco, que olha por nós. Então estejam atentos que eu posso chegar a qualquer hora. Eu posso vir ou eu posso te chamar para voltar para casa. Será que nós estamos prontos? Estamos caminhando com prontidão? Estamos atentos às coisas do nosso Pai? E temos uma fé que faz com que o meu irmão se levante? Tenha coragem de caminhar apesar das dificuldades, apesar da dor. Apesar da tristeza, a gente fala, a gente chora e anda, mas anda, não é assim? Mas com a certeza que Ele está junto, que eu não caminho sozinho, mesmo que a luta seja grande. Filó, mas a dificuldade é imensa, mas Deus é muito maior que isso. Conta para Ele. Conta com liberdade, não minta, não esconda, não negue. Fale, mas fale com verdade. Fala aquilo que você deseja, conta para Ele como se Ele não soubesse, porque Ele já sabe de tudo. Mas conta. Fala, divide, tenha certeza que Ele está com você. Faça a sua parte, porque Deus não deixa de fazer a dele. Mas Deus não vai fazer aquilo que nos compete fazer. Não fará. Mas Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Quarta-feira passada, tivemos uma morte súbita lá no CTI, que ninguém estava esperando, e o grupo era novo, de residente, houve um descontrole geral. Descontrole geral mesmo, a coisa não foi fácil. Até eu não sabia quem que eu acalmava, se é família ou se os médicos. Residentes muito novos, tinha residente que nunca tinha perdido nada, nem que eu tinha visto uma morte. E aí acalmar todo mundo, eu não sabia se eu batizava meninos, eu acalmava a mãe que desmaiava, ou os residentes que choravam. E fomos conversar longamente sobre isso, eu falei, a gente precisa estar preparado na vida, para viver a vida com a beleza que ela nos traz, não para explicar o mistério. Eu falei, não estou aqui para explicar mistério de vida e morte, estamos aqui para acolher, mas para viver na fé. Para ter a certeza que a morte não teve a última palavra, porque eu fiquei cantando com a criança, falei, Anjo, volta para casa cantando. E ela chorava, acho que por tudo, né? Ver batizando, e realmente a criança não era batizada. Mas a gente vai vendo quando a criança vai ficando agônica, que falta o batismo. Batizei, cantei, voltou para casa. Falei, está brincando de roda? Tá, subi nas árvores, fazendo tudo que não podia fazer aqui. Então, essa fé que nos sustenta, para depois acalmar todo mundo, acalmar uma mãe, acalmar todo mundo. Falar, agora vai todo mundo maquiar, que está todo mundo mal acabado, vai maquiar, pôr uma cor na cara, porque nós temos muito trabalho, tem muito serviço na CTI. Já acalmei vocês, agora nós vamos discutindo morte durante a semana, até que vocês acalmem e entendam que o sofrimento bate na porta de todo mundo.
E rezar ninguém vem no mundo com carimbo de que é isento. Todos nós passamos por dificuldades. O que é diferente? A forma como se enfrenta ela. É a certeza que mesmo a dificuldade, Deus caminha conosco. Depois que Jesus foi levado para fora da cidade, pode acontecer tudo conosco. Mas eu sei que Ele está junto. Não tem preço saber que Ele está junto. Não tem preço. Quando eu estou muito cansado, olho para o lado e falo, ai que delícia você está aqui. Isso não tem preço. Essa certeza que o olhar dele nos acompanha, que Ele nos consola, que Ele dá força, fala, coragem, eu estou aqui, eu te sustento. Essa fé, é isso que Jesus falou. Porque vocês vão ter muitas dificuldades. Para que o final da missão seja bacana. Vocês decolaram para aterrissar no Pai. Vai ter momentos de turbulência. Não perturbe o vosso coração. Creia em Deus. Tenha certeza que Ele cuide de vocês. Tenha certeza que vocês têm um Pai. Que vocês não estão desamparados nesse mundo. Que vocês não estão soltos nesse mundo. Ou que Deus está surdo ou cego e não está vendo. Falei com os residentes. A nossa missão é fazer o melhor. Fazer sempre o melhor. Fazer tudo que a ciência tem. Mas tem coisas que não competem a nós. E deixem fazer. E aprenda com o mistério. E pensem sobre isso. E falei com todos eles. Nunca pensaram na morte? Deita no caixão todo mundo. O que, filho? Deita. A melhor coisa é experimentar a morte. Deita no caixão para vocês poderem ver o que é morrer. Como é que vocês estão deixando a vida? Porque a gente é muito cheio de ilusão. Um dia, porque nós ficamos no hospital achando que nada nos acontece. Um dia nós cuidamos de quem está aqui. Outro dia eles vão cuidar de nós. Outros vão cuidar. Não se iludam. Não se iludam. Acordem e vivam bem, vivam com a alegria que Ele nos deu. E isso que é a fé, que nos capacita para levantar cada dia na alegria de viver na presença de um Deus. Não sei o que Ele tem para mim hoje, não. A gente fala, mas Ele sabe. Hoje eu falei com ele, o Senhor que é dono de todas as coisas, claro que o Senhor é dono das minhas 24 horas, então eu só coordeno que eu tenho que estar na igreja 8h30. 7h10 eu estava diante do juiz, eu olhava, falava, mas vai dar tempo? Claro que vai dar tempo, cheguei. Porque Ele é o Senhor, guardem isso, Ele é Deus, e não há ninguém como Ele, creiam incondicionalmente, vamos pedir a Jesus, nos dê a paixão que você tinha pelo seu Pai, e nos dê a compaixão que você tinha pelos que sofrem, não dê as costas para os irmãos, nem trate a sua religião com indiferença, não trate a sua fé como uma coisa mais ou menos, nem carregue Jesus como uma tralha que faz parte da sua vida. Jesus tem que ser o centro, Ele tem que ser a coisa mais importante que você tem na vida. Como Ele tem que ser o centro dessa comunidade, tem que ser Ele. Enquanto Ele não for o nosso centro, a gente não é, fica aquele povo mais ou menos. O povo de Deus tem que ser vibrante, alegre, animado. Tem dificuldade, nós damos um jeito nisso. Vamos contar para Jesus, Ele vai dar um jeito nisso. E vamos levando. Mas na alegria e na certeza que Ele só tem o melhor. O melhor para todos nós. É essa fé que tem que contagiar as pessoas, tem que ajudar as pessoas a caminhar. Só a gente encontra gente desanimada, tristinha, batida, procurando Pokémon. Que procurar Pokémon? Vai procurar Jesus. Não é brincadeira. Quarta-feira passada eu voltava da comunidade de Betânia. Eu e meu marido, a gente voltava da comunidade de Betânia. Eu fui lá na comunidade Paróquia de São Sebastião e fui lá para falar sobre não falar mal dos outros, né? Esse era o tema que o padre pediu, o padre Hermínio. E quando nós voltamos, nós passamos na Praça da Liberdade, eu falei, mas o que está acontecendo? Pois é um tanto de zumbi, um tanto de homem andando, olhando para o celular, não sabia do tal do Pokémon. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Ele já era mais informado que eu, falou, está procurando Pokémon? Eu falei, procurando o quê? Esse povo tem que estar procurando é Jesus. Por isso que está tudo infeliz, essa doençada no mundo, esse povo triste, tomando remédio, e não tem alegria de viver, tem tudo, é um povo triste, tem tudo. Fala, meu filho, por que você está apatido, triste, não sei, sentindo vazio? Falei, falta Jesus na sua vida, falta Jesus, é que dá alegria, a gente não tem nada e morre de dar risada com a história. O que você tem? Nada, e eu nada, então está tudo bem, Jesus tem tudo, está tudo certo. É diferente, não aprendemos essas coisas, não temos a ousadia de viver na presença de um Deus vivo. Isso que eu quero que vocês aprendam a viver, que Ele não está morto. E o povo fica procurando coisa virtual, sendo que Ele é muito mais fácil de pegar. Não entendo. Eu realmente me foge a compreensão. Mas eu tenho que ter paciência e ter rezando. Então é isso que a gente precisa fazer, não é? Precisamos descobrir. Porque nós temos que ser uma setinha, mesmo que torta, uma luz para mostrar para o meu irmão que está batido, cansado. Falar, tem um outro caminho, tem uma outra história.
Sabe, quando Jesus fala assim, amem uns aos outros, sabe o que é amar uns aos outros? É dar o melhor. O que é o melhor que a gente tem para dar uns para os outros? É Jesus. Qual é a melhor coisa que eu tenho na minha vida para dar para vocês? Jesus. Essa paixão, essa certeza desse Deus apaixonante. Cada dia mais apaixonante. A certeza de que Ele caminha, que Ele está atento, que Ele vê, que Ele participa, que Ele dá... Eu falo que você dá palpite em tudo, né? Dá palpite mesmo, olha as coisas. É assim. Esse Deus que vibra com a nossa vida, que está junto, que ri com a gente, chora com a gente. É esse Deus vivo, que quer nos dar, sabe o quê? O melhor. Essa caminhada com um Pai, na certeza de um Pai que nos ama. Confiem. Sabe quando a gente era criança, que a gente chegava na beirada da piscina, dava um pulo, pulava assim, caía de uma vez na piscina? É isso que eu quero convidar vocês. Pula nos braços do Pai. Caiam de costas no colo de alguém que te ama. Caia. Mas assim, incondicionalmente fala, eu sei que eu tenho amparo. Eu sei que o Senhor toma conta de mim. Eu sei que o Senhor me guarde. Ele guarda. Não tenham dúvida disso. É para isso que Ele falou. Tende os rins cingidos. Tende as lâmpadas acesas. E pensem, aonde que vocês estão colocando a esperança de vocês. Pare e pensa. Aonde que vocês estão depositando a confiança de vocês. O nome de onde a gente deposita tudo isso tem que ser Jesus. E uma última coisa para falar para vocês. Tem muito tempo que a gente precisa lembrar que cada um de nós, quando foi feito por Deus Pai, Ele nos deu de presente um anjo da guarda. Eu brinquei outro dia com os anjos que estão todos desempregados nessa crise atual, que não tem ninguém chamando por eles. Eu falei, eu vou empregar vocês todos outra vez. É preciso que a gente lembre de rezar pelos nossos anjos. É preciso de lembrar que quando um filho sai, reze pelo anjo dele. Quando seu filho vai viajar, peça a companhia dele. Lembra da história de Tobias? Quando o pai, que era Tobit, foi pedir, o filho foi para fazer uma viagem, ele fez uma oração e pediu a Deus que mandasse um amigo para conduzir o filho dele, para fazer companhia. E foi encaminhado para esse menino, que depois foi revelado no final, que era o anjo Rafael. Ele acompanhou Tobias e trouxe a cura para Tobit. Então, às vezes, nós estamos esquecendo de rezar pelo anjo da guarda dos filhos. E de quantos males isso pode ser evitado. Não se esqueçam que quem anunciou para Maria que ela seria mãe foi um anjo. Quem falou para José, José, pode confiar em Maria, foi um anjo. Quem falou para José, José, levanta e foge para o Egito, foi um anjo. Os anjos são reais, cuidam de nós. Rezem pelo seu anjo da guarda. Rezem pelo anjo da guarda dos seus meninos, dos filhos, dos maridos. Vamos pedir proteção, já que nos foi dado um único para cada um de nós, para que cuidasse do nosso caminho. Para que tire da nossa vida todo o mal. Que nos ajude mesmo. Vai nos lembrando, vai nos guardando, para chegar um dia todos juntos na casa do Pai, onde tem uma alegria que nos aguarda.